antes de passar para o vídeo, vou apenas deixar um alerta. Neste vídeo, determinadas palavras vou falar por código e outras soluçadas. Porquê? Por causa do algoritmo do YouTube que censura determinadas palavras. Não só o YouTube, mas também redes sociais e outras plataformas que existem na internet. Pode parecer estranho, fica estranho ouvir-se assim, mas é o que há. Vou então passar a explicar a segunda estratégia de manipulação de massas de Noam Chomsky, que é criar problemas e depois oferecer soluções. Muitos já devem ter ouvido falar na pirâmide Illuminati. Nada mais é do que o poder oculto, aquilo que não se vê, aquilo que os média não querem mostrar. Porquê? Porque eles servem esse poder oculto. Noutro vídeo explicarei em mais detalhe como é que isso funciona, mas por agora, para contextualizar e de uma maneira muito genérica, é importante saber que a grande maioria dos políticos que nós vemos na televisão no dia-a-dia servem esse governo oculto. E determinados países, Portugal infelizmente não é exceção. E basta ver pelo que vou explicar a seguir. Talvez muitas pessoas não saibam, mas o socialismo é uma facção do comunismo. Basta ver pela China. A China é um país totalitário, comunista, e serve esse mesmo governo oculto, global, porque isto funciona de uma maneira global. É o macro e o micro. Então o que é que acontece? A China e outros países criam crises, propositadamente, para depois irem a outros países mais pobres comprar tudo o que há para comprar, barato. Empresas, média, pequenas e médias empresas, grandes empresas, etc. E com isso implementam as ideologias que eles querem, porque isto faz parte de uma agenda global. A ideologia de género, por exemplo, a censura nos média. Isto faz referência à primeira estratégia de manipulação de massas, onde eu referi que num Estado totalitário usa-se o uso da força, mas numa democracia tem que se usar a propaganda. Então os 4 poderes andam sempre unidos, se bem que eu acho que há mais poderes. Mas a política, a religião, a indústria farmacêutica e os média realmente demonstram aqui o quanto de oculto há que nós nem sequer sonhamos. Porquê é que eu digo que Portugal não é exceção? Basta ver as empresas que foram vendidas à China, por exemplo. Basta ver que passou um ano da pandemia, sim, pandemia porque foi planeada, e ainda continuamos com o clima de terror. Só agora é que abrimos a economia e andamos para trás e para a frente e para a frente e para trás e as coisas nunca mais se resolvem. Então, este método denomina-se problema, reação, solução porque, como já referi, cria-se um problema, uma situação planeada para causar determinada reação no público, a fim de que seja este quem implore por medidas, a maioria das vezes impopulares, inconstitucionais. O tema atual é um belíssimo exemplo. Eles criaram esta pandemia e com isso continuam a gerar reações no público, que é o medo, o fica em casa, o meu vizinho é o meu polícia, porque ele, isto é um exemplo, não é? Porque ele vê se eu uso a focinheira, se não uso a focinheira, se eu lavo as mãos, se eu saio de casa, se eu estou numa esplanada, o meu vizinho acaba por me denunciar. Eles viram as pessoas umas contra as outras. E já para não falar nas picadas no braço. Então eu vou agora colocar algumas questões que me parecem pertinentes, porque se questionarmos e pensarmos por nós mesmos, conseguimos ver as coisas de outro prisma. Como é que é possível que as picadas sejam boas se foram feitas num ano? Ou então já estavam feitas? Eu não acredito que sejam boas, pois se fossem, os média não fariam tanta propaganda. Lembrem-se, os 4 poderes andam sempre juntos. Por que razão a OMS é tão controversa? Não usem focinheira. Usem. Agora isto é assim. Agora não. Porquê é que são sempre os mesmos a terem voz nos média? E porquê é que há sempre uma narrativa? É sempre a mesma narrativa. Pânico, medo e terror. Então, isto do ficar em casa nada mais é do que a tal crise implementada. Que é, há uma pandemia e os governos sugerem que se fique em casa. Funcionou uma vez e agora as pessoas até pedem para fechar tudo por causa do medo, do pânico, do terror. Eles exigem essas medidas, essas reações e depois, claro, eles vendem a solução através das picadas. Então tudo isto eles geram um problema, criam uma reação para depois a solução, mas com vista, eventualmente, a que a China compre tudo isto, a que se implemente ditaduras
em países que já está a funcionar, por exemplo, a América Central, são autênticas Chinas em ponto pequeno, e as pessoas nem sequer sonham com isto, porque eles usam a distração para destruírem. Enquanto o meu vizinho me anda a espiar, digamos assim, mas já que ela faz, já que ela não faz, eles fazem isto tudo por trás, eles roubam, eles traficam, eles lavam dinheiro, eu sei lá o que é que eles fazem, e as pessoas nem sequer se apercebem. Porquê? Por causa da narrativa dos média. Outro exemplo muito claro foi quando a Troika esteve em Portugal. As coisas estavam mais ou menos, agora também, a economia até estava a avançar, e depois criam crises, vem uma agência não sei das quantas dizer que Portugal está no lixo, e pronto, e cai um país, geram-se medidas inconstitucionais, corte de salário, despedimentos em massa. E reparem, quem nunca cai? Os média. Pode haver eventualmente jornais e outros média mais pequenos que fecham, mas a televisão nunca fecha. Está sempre em alta. E como é que isso é possível num país, eu falo de Portugal, como é que é possível num país tão pequeno ter sempre tanta publicidade, imensos trabalhadores, novas tecnologias, topo de gama, basta ver os cenários, e nunca fecham. Está sempre tudo bem. Não é para desconfiar. Não. É preferível ficar a ver quem é que usa a focinheira e quem não usa, e enquanto isso eles gozam com a nossa cara à descarada. E então é isso. Um povo que não pensa é pensado pelos outros, já dizia o filósofo Sócrates. Mais importante do que discutir se há ou não o bicho, o que é o bicho, se há ou não uma pandemia, o mais importante aqui é ver como somos enganados todos os dias, a forma como o poder, os 4 poderes se organizam. Mas porquê é que a religião entra aqui? Porque a religião, ao longo dos anos, ao longo destes milénios, fez também muito parte do coletivo inconsciente das pessoas. Lá está, sempre o medo. Eles controlam a nossa mente através do medo. Se fizeres as coisas bem, vais para o céu, se não vais para o inferno. Medo. O que é que os médias usam? Medo. Então isto é uma bola de neve gigantesca, e que se não acordarmos, vamos andar sempre com medo, alienados, e há que pensar nestas coisas de outra forma, de outro paradigma, de outro prisma. É a minha opinião pessoal, não quer dizer que eu esteja correta, mas como eu, há milhares de pessoas a pensar assim. Basta ver nos grupos do Telegram, em determinados canais do YouTube, e a boa notícia é que isto está quase a acabar. Existe uma mega operação militar chamada Operação Storm. Vou também ter a oportunidade de falar nisso noutros vídeos, que está ocultamente, porque é militar, e ainda bem que o é, que está a desmantelar toda esta tramóia, toda a China também, os países comunistas também. Aliás, basta ver a situação do Brasil. Eu não vejo televisão, eu só sei através dos canais do YouTube e desses grupos do Telegram que há uma grande força a tentar manter-se no poder determinados governadores de determinados estados contra o próprio Presidente da República. E então há muitas coisas que as pessoas nem sonham que estão a passar no mundo. E o que é que as pessoas só pensam? No assunto atual, e a conversa é sempre a mesma. Portanto, fica aqui este vídeo para as pessoas questionarem, para as pessoas pensarem. Vamos pensar por nós mesmos, vamos não ter medo de acordar, não ter medo de ver o mundo como ele é, porque é a nossa libertação. Quando nós pensamos, quando nós despertamos e vemos como o mundo realmente é um choque, é verdade, mas é a nossa libertação, porque nunca mais seremos enganados, nunca mais ninguém nos engana, nunca mais ninguém nos controla, ninguém controla a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Somos cidadãos livres.